Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Essa é uma das frases mais famosas de Aristóteles e eu sempre ouvi ela muito relacionada a hábito e a capacidade de você ser uma pessoa disciplinada. Então, os resultados disso na sua vida. Mas o que a gente tem ouvido falar bastante no momento é sobre a neuroplasticidade, que é uma virtude e uma habilidade de pessoas altamente inteligentes e que é justamente relacionada à capacidade de você se auto-observar, de você observar os próprios pensamentos. E se que Aristóteles falou fosse aplicado a essa prática, de você conseguir frequentemente e repetidamente observar os seus próprios pensamentos. Observar como você reage diante daquilo que te acontece e o que você pensa sobre isso. Tem uma frase do Carl Jung que ele dizia que a nossa psique, ela se revela através dos nossos padrões, daquilo que a gente repete, assim como Aristóteles falou. Então, se você observa como você age com frequência, como você pensa com frequência, você vai conseguir ter duas respostas. O que está por trás das suas ações? O que te leva a agir dessa forma? E isso vai fazer com que você consiga descobrir que você está preso em alguns padrões que talvez estejam sabotando a sua própria vida. O Jung falava muito sobre sombra, que são padrões que a gente tem, que a gente não observa, que a gente não olha para eles, que a gente evita, que talvez você sinta vergonha, que talvez você não se sinta confortável em admitir para si mesmo que você é aquilo ou que você sente aquilo. Então, ele chamava isso de sombra. Quando você não tem o hábito de se observar, você acaba deixando muitas sombras debaixo do tapete e evitando olhar para isso. Então, essas sombras que vão ditar como você vai se comportar diante de algumas situações que vão te dar gatilho, por exemplo. Então, você vai chamar isso de destino, quando na verdade são sombras que você mesmo não iluminou ainda, que você mesmo não conseguiu olhar, que você mesmo não conseguiu assumir para você mesmo. Então a gente pode aplicar a neuroplasticidade e a frequência desse hábito de duas formas: olhando para a gente mesmo, conhecendo a gente mesmo, e olhando para os outros e conhecendo os outros. Isso nos poupa muito tempo, porque toda vez que alguém entra na sua vida, essa pessoa vai vir acompanhada de um discurso que ela vai fazer sobre ela mesma, aquilo que ela gostaria de ser. E aí, a única forma de você saber quem essa pessoa realmente é observando com frequência aquilo que ela faz. Assim você consegue alinhar discurso, fala versus comportamento. Então, às vezes a pessoa vai falar para você que ela é extremamente amorosa, mas ela vai tratar mal o garçom. E assim você consegue identificar a diferença entre o que ela faz versus o que ela fala. Assim que a gente conhece o outro. Não é ouvindo o que a pessoa fala e acreditando em tudo que uma pessoa fala, mas é observando o comportamento dela e a capacidade de manter esse comportamento a longo prazo. Porque a verdade, a gente tem. A verdade, ela vai em algum momento acabar se revelando. A gente não consegue sustentar a mentira por muito tempo. Então, é aí que a incoerência vai entrar em ação. E aí você vai falar, ué, mas a pessoa falou que era uma coisa e aí ela tá agindo dessa forma, não tá batendo, entendeu? E quando se trata de você mesmo, também é isso. Quando você cria o hábito de se observar, de observar seus próprios pensamentos, você vai conseguir entender quando que você está se sabotando ou quais são as crenças por trás dos seus pensamentos em determinadas situações relacionadas a determinadas coisas, pessoas que te sabotam, né? E quem você tá fingindo pro outro que é. E por que você finge que é algo que você não é, né? O que que você quer? Você quer ser aquilo? Enfim, essa capacidade de se observar e de pensar sobre os próprios pensamentos. Por que que eu ajo assim? Eu também gosto de chamar isso de consciência, viver consciente. Eu já falei, já fiz outros vídeos aqui falando sobre isso. A importância de você caminhar consciente, agir consciente,
falar consciente, pensar consciente. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô pensando isso? Que é o que a gente chama hoje de neuroplasticidade. E tem um hábito, um exercício que eu gosto de fazer, que é todo dia de manhã quando eu acordo, eu convido a minha consciência para viver o dia comigo, para estar consciente, me fazer consciente das minhas escolhas, desde as mínimas escolhas até as escolhas mais importantes que eu vou precisar fazer no dia. A roupa que eu vou usar, o que que eu vou comer, né? Como eu vou decidir responder a alguém, como eu vou conversar com as pessoas, como eu vou reagir ao que me acontece, até acontecimentos muito mais importantes, como uma decisão no meu trabalho, uma compra importante, né? E isso tem mudado bastante o resultado da minha vida e tem me ajudado a entender por que que eu faço certas escolhas, por que que eu não faço outras escolhas. E eu tenho me tornado uma pessoa menos reativa. Porque se você tá consciente, se você para e pensa no que você vai responder, por que que você quer responder dessa forma, entende que você já quebra o padrão da reatividade, de querer reagir no impulso, do que aquela atitude daquela pessoa te causou, te despertou. Aí você para e pensa, vale a pena responder dessa forma? Vale a pena reagir? Vale a pena corresponder ao que essa pessoa tá querendo tirar de mim? Não. Então, percebe como rapidamente a sua consciência te traz de volta para você não agir pelo seu ego, para você não agir por medo, para você não agir por vergonha, para você não agir por culpa, mas por consciência, por quem você realmente é. E é assim que você vai se conhecendo. E é, se a gente parar para pensar que a gente não se conhece, a gente se constrói, então esse autoconhecimento, ele é infinito, é uma tarefa que nunca acaba, porque todo dia você está em reforma, você está construindo uma parede nova, você está fazendo uma mudança nessa construção, nessa obra. Então você é uma obra infinita que nunca vai chegar ao fim. E essa capacidade de se observar é a parte mais importante dessa obra. Porque é aí que você vai entender por que você decidiu quebrar uma parede e não, sei lá, fazer uma porta, sabe?